preciso te falar uma coisa que talvez esteja passando um pouco batida, mas que já está mexendo com a cabeça de muita gente. Vocês já perceberam que agora parece que tudo na vida tem proteína? Absolutamente tudo. Não é mais só a proteína do frango, do ovo, da carne e as proteínas vegetais. Agora a gente encontra pão com proteína, iogurte com proteína elevada, doce com proteína, brigadeiro com proteína. E eu já vi até água com proteína, gente. Juro pra vocês. E o mais louco, nem vai ser isso. É sim a sensação que vai trazendo. Como se a gente não estivesse comendo essas coisas, a gente estivesse fazendo uma alimentação inadequada. Como se faltasse alguma coisinha e como se o problema da nossa comida fosse simplesmente não ter a quantidade de proteína ali suficiente. Só que eu quero te mostrar hoje porque essa história é muito mais complicada do que ela está aparentando. Porque sim, comer proteína vai ser muito importante, mas o jeito que estão falando dela por aí está completamente distorcido. Antes de continuar, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal, porque isso me ajuda muito a trazer esse tipo de conteúdo para mais pessoas que também estão se sentindo aí com essa confusão alimentar. E depois, comenta aqui pra mim se você também tem essa sensação de que agora tudo precisa ser alto em proteína. Porque eu sei que eu não tô vendo esse tipo de coisa sozinha. Primeiro que eu quero deixar bem claro que a proteína nunca vai ser vilã. Ela realmente é um macronutriente que é super importante e tem umas funções muito relevantes no nosso corpo. A ciência já vem mostrando isso com bastante clareza, né? A proteína realmente vai participar da manutenção da nossa massa muscular, ela também contribui para a nossa saciedade e ela vai ter um papel super importante no nosso metabolismo. Então, sim, existe fundamento nessa conversa. Mas lembra daquilo que eu falei no nosso vídeo do Whey Protein? Eu vou deixar no card aqui em cima. Existe sim uma necessidade diária de proteína. Para algumas pessoas, inclusive, vai fazer muito sentido que a gente tenha uma meta proteica bem mais ajustada. Mas é aqui que vai entrar o nosso ponto principal. Essa ingestão não vai ser igual para todo mundo. Cada pessoa tem a sua necessidade, né? Vai ter uma necessidade diferente com a sua rotina, vai ter uma idade, um objetivo, um nível diferente de atividade física, uma composição corporal diferente, vai estar vivendo numa fase nova da vida e também tem o seu contexto clínico. Ou seja, proteína é boa, proteína é importante, mas cada pessoa tem a sua ingestão diária. E o problema começa quando uma coisa que deveria ser individualizada vira uma moda de internet e principalmente quando vendem ela como uma solução mágica. Porque foi isso que aconteceu. A gente vem de uma cultura de estética, de ter ali aquele corpo ideal, de ser fitness, academia, performance e, ao mesmo tempo, a ciência foi mostrando um pouco mais sobre os benefícios da proteína. E aí, o mercado olhou para isso e fez o que ele sempre faz. Pegou uma informação que é verdadeira e transformou numa mensagem simples, fácil e extremamente vendável. E a solução simples vende muito. Então, a proteína começou sim a virar quase que um selo automático de saudável, como se bastasse um alimento ter proteína para ele ser uma boa escolha. Como se aquilo é proteico, então vai estar liberado na alimentação. E não é bem assim que funciona, né? E eu vejo isso no consultório todos os dias. Alguns pacientes chegam achando que melhoraram muito a alimentação, só porque começaram a trocar tudo por uma versão mais proteica. O doce virou aquele docinho proteico, o pão é um pão mais proteico, o lanche virou uma barrinha proteica, o iogurte agora só serve se vier escrito alto em teores de proteínas. Bem assim estampado na frente. Só que muitas vezes o nosso padrão alimentar e o padrão alimentar dessas pessoas vai continuar exatamente da mesma forma. Porque você pode pegar um alimento que é ultraprocessado, adicionar proteína e ele vai continuar sendo um ultraprocessado. E você pode passar o dia inteiro comendo só proteína e ainda assim não ter uma alimentação realmente equilibrada. Porque a alimentação, ela não é um único nutriente isolado, gente, mas sim o contexto e a nossa rotina alimentar. Ela vai dizer também sobre a nossa organização, como que está a minha constância e principalmente se ela vai estar interligada com o meu comportamento. E na nutrição comportamental, nós pensamos exatamente nisso.
Como nutricionista, eu não fico apenas ajustando proteína, carboidrato, gordura num papel. Eu vou ajudar o meu paciente a entender como que ele come, por que que ele come, em que momentos será que ele pode perder o controle, o que será que vai sustentar aquele padrão alimentar e o que vai precisar ser construído para que a alimentação saudável se mantenha a longo prazo. Porque o nosso comportamento não muda. Ele nunca vai mudar se as coisas não se sustentarem. A pessoa pode até conseguir seguir algumas coisas por alguns dias, às vezes até mesmo por algumas semanas, mas depois tudo vai voltar. E volta porque a base não foi consolidada. Outro ponto que é super importante é que sim, a proteína pode ajudar na nossa saciedade, mas saciedade não vai vir somente dela. Ela também vem, gente, da ingestão das fibras, do volume da nossa refeição, da estrutura do prato, da regularidade com que eu como, da ingestão ou não da água. E olha, essa daqui é super importante, viu? A gente precisa lembrar também, ó, como que tá o nosso sono, como será que tá o nível do meu estresse e até mesmo o meu estado emocional. Então não adianta a pessoa focar somente na proteína e esquecer de todo o resto. Não adianta querer comer fibras em abundância e não olhar para a água, por exemplo, porque a fibra, vocês já sabem, né? Sem água, muitas vezes ela não vai funcionar bem no nosso corpo. Não vai trazer o quê? Conforto digestivo e nem a resposta da saciedade que aquela pessoa está esperando. Então, quando alguém resume tudo a é comer apenas mais um pouquinho de proteína, essa pessoa vai estar simplificando demais uma coisa que é muito mais complexa. Isso fica muito claro para mim no consultório. Tem pacientes que batem a meta de proteína direitinho e mesmo assim chega de noite comendo ali de forma descontrolada e aí acha que o problema é a falta de disciplina dele. Só que muitas vezes não é isso. É só o corpo que está exausto e se sentindo inseguro. Lembra do que a gente falou nos vídeos anteriores? Quando a gente passa o dia inteiro tentando controlar tudo, se policiando, restringindo grupos alimentares, querendo comer de forma 100% perfeita, o nosso sistema entra em alerta. E o corpo, em alerta, sempre vai buscar uma recompensa. E isso não é fraqueza, gente, é biologia pura. E é nesse cenário que também começam a aparecer as dietas extremas, tendo ali aquelas promessas super sedutoras. Aquela dieta carnívora, por exemplo, ou propostas muito radicais que colocam a cetose como se ela fosse a solução definitiva para tudo. E eu preciso te dizer que nem toda estratégia serve para todo mundo. E quando a gente entra em protocolos que são extremamente restritivos, sem ter uma individualização, o risco da gente distorcer ainda mais a nossa relação com a comida vai aumentar. A cetose vai ser um estado metabólico que pode acontecer quando tem uma redução importante do carboidrato na nossa alimentação. Isso existe na nossa fisiologia. Só que transformar esse tipo de alimentação em moda, sem nenhum contexto, é outra história. Porque quando essas dietas são feitas de forma indiscriminada, sem ter uma avaliação adequada, sem olhar o contexto daquela pessoa, podem sim acarretar problemas. Uma menor ingestão de fibras causa uma piora no nosso intestino. Ela também pode ter como consequência uma dificuldade de manter a nossa hidratação adequada, além de desencadear uma relação um pouco mais rígida com a comida. E em algumas pessoas pode desencadear em alterações de exames, inclusive o aumento do colesterol, especialmente aquele, né, o colesterol LDL. Então não é uma conversa de estar demonizando a proteína, nem de demonizar nenhuma estratégia. É apenas uma conversa aqui sobre responsabilidade e principalmente contexto e individualização. Porque uma coisa é a gente pegar uma estratégia nutricional com critério. Outra coisa é eu transformar tudo isso em uma regra de internet e sair achando que aquilo vai servir para todo mundo e que todo mundo precisa estar comendo daquele jeito para que seja considerado um indivíduo saudável. Por isso que eu sempre vou bater tanto nessa tecla do comportamento alimentar. Porque se a pessoa não entende o próprio padrão, ela só vai trocar de embalagem. Ela vai trocar aquele doce comum pelo doce proteico, mas vai continuar utilizando a comida para aliviar as emoções. Ela vai trocar um pãozinho comum pelo um pão proteico, mas vai continuar comendo ali naquele modo mais automático. A pessoa entra numa dieta super restrita, corta um monte de coisa e até consegue segurar ali por um tempo, mas continua sem ter autonomia, sem ter aquela segurança alimentar e principalmente sem conexão com o próprio corpo.
E aí, quando chega um momento de estresse, cansaço, sobrecarga, ansiedade, tudo desmorona na vida daquela pessoa. E não porque faltou informação, e nem porque faltou proteína, mas porque faltou a base. E como nutri comportamental, eu quero te ajudar exatamente nisso. Eu quero que você saia desse ciclo de tentativa e erro, de controle, perda de controle, e principalmente eu quero que você tenha uma relação saudável mais possível, mais estável, mais segura com a alimentação. Porque previsibilidade gera segurança e segurança reduz a compulsão alimentar. Enquanto o sentimento de culpa só vai alimentar as inseguranças que tem dentro da gente. Então, eu quero que você saia desse vídeo com uma ideia bem clara de que proteína vai ser importante sim, e que sim, existe uma necessidade diária de proteína, e para algumas pessoas ajustar melhor essa ingestão vai fazer muita diferença, isso é verdade. Mas tudo isso precisa ser individualizado. E cada pessoa tem um corpo, uma rotina, exames, objetivos e necessidades diferentes. E principalmente, proteína não substitui fibra. Nunca vai substituir água, nunca vai substituir comida de verdade e principalmente o equilíbrio. E enquanto a gente continuar buscando uma solução simples para algo que é complexo, a tendência é continuar frustrado. Porque a alimentação não se resolve só com um nutriente. Ela se constrói com contexto, consistência e com o nosso comportamento. Se você quer realmente melhorar a sua alimentação, não comece olhando só para o rótulo, que diz alto em proteína, mas comece aos poucos entendendo o seu padrão alimentar, observando a tua rotina, começa percebendo como que está a tua fome, como que está a tua saciedade, como será que está sendo a minha ingestão de água ao longo do dia? Será que eu estou hidratado? Ou será que a gente está comendo fibra todos os dias? Para e observa mesmo o jeito que você come e a base que sustenta as suas escolhas ao longo do dia. Porque é isso que muda a nossa relação com a comida a longo prazo. Se esse vídeo te ajudou, já aproveita para curtir, se inscrever aqui no canal e compartilhar com alguém que também está nessa neura da proteína. Ah, e me segue também no Sem Culpa no Prato nas outras redes sociais, porque por lá eu aprofundo muito mais esse tema da nutrição e principalmente do comportamento alimentar. E se você ficou até aqui, comenta fibra aí para eu saber. E mais uma vez, um beijinho da Nutri e tchau, tchau!